Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela, minha terra adorada. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social, e a convite da Panorama FM a gente ocupa esse espaço para fazer uma prestação de contas à sociedade, apresentar os trabalhos da Prefeitura de Itajubá. E como é de costume, a gente traz alguém aqui da administração responsável por algum setor, uma área, pasta. E hoje a gente trouxe aqui o nosso diretor de trânsito, o Renato Moraes. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Panorama FM. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para falar de um assunto que é de interesse coletivo, não é verdade, Alexandre? Que é a administração pública na gestão de trânsito. Perfeito. Renato, dando seguimento ao que a gente sempre comenta aqui, que a diretoria de trânsito segue um plano que foi elaborado, que está sendo adaptado para algumas adaptações de acordo com a nossa realidade. E nós temos novas etapas a serem implantadas aí, né? A gente teria essa alteração ali, as mediações da Rua Nova e Mochi que vão aguardar mais um pouco, mas vão ter outras mudanças vêm por aí também. É isso mesmo, Alexandre. Tem muita coisa ainda para acontecer. Como todos sabem, muito obrigado. Todos sabem, em 2010 foi feito um estudo por uma empresa contratada pela administração pública, a MDN, que foi um estudo muito bem feito, muito técnico, cheio de conteúdo importante para a administração pública na gestão do trânsito. E quando nós chegamos na administração em 2013, nossa primeira preocupação foi encontrar esse estudo, né, e conhecer esse material para ver quais eram as propostas técnicas para algumas particularidades na nossa cidade. E aí nós montamos imediatamente o Conselho Municipal de Trânsito, onde a gente delibera essas questões a respeito do plano, a respeito do projeto viário que foi feito pela MDN. E aí dentro desse conceito, nós identificamos alguns pontos, que existem algumas individualidades, né, algumas particularidades da nossa cidade, que nós tivemos que fazer algumas adequações, e aí nós dividimos em 5 etapas para serem feitas ao longo da nossa administração. Já concluímos a primeira etapa e agora vamos dar início à segunda etapa. Estaria acontecendo agora no dia 29 de setembro passado, né? Mas por conta do adiamento também da revitalização do centro na Rua Nova, nós vamos postergar um pouco, vamos adiar mais um pouco as mudanças que vão acontecer ali naquela região. Mas mesmo adiando um pouco essas mudanças, ainda tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa para acontecer. Uma delas que eu já posso antecipar são as construções das faixas de pedestres elevadas, que é uma estrutura para a travessia de pedestres que, além de oferecer mais segurança para quem vai atravessar a via, ainda promove a redução de velocidade. São 300 unidades? Neste momento são 30, cerca de 34 faixas de pedestres que vão ser implementadas para já. Aliás, hoje está começando a primeira. O pessoal da empreiteira contratada pela Prefeitura por meio de licitação já começou a construir a primeira, que é ali na Rua José Manuel Pereira, ali em frente ao Instituto Padre Nicolau. A primeira faixa de pedestre, aliás, começou agora. Quero até mandar um abraço para o pessoal que está trabalhando lá agora, né? Já estamos iniciando a construção dessas faixas de pedestres elevadas, que é um avanço, eu considero um avanço muito grande para o nosso município, porque a resolução que traça as diretrizes para a construção dessa faixa de pedestre elevada é nova, é do finalzinho do ano passado. E eu acredito, pelas ligações, pelos telefonemas que eu fiz de um tempo para cá, nós somos a primeira cidade do sul de Minas que está implementando as faixas de pedestres conforme a nova resolução. Que tivemos aquela piloto que é ali em frente ao Major João Pereira. Exatamente, Alexandre. Aquela foi a primeira implantada, mas aí nós contratamos, né, a administração pública contratou uma empresa terceirizada, contratou uma empresa para poder fazer a construção das demais faixas de pedestres. Nós, a Prefeitura, fizemos a primeira, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que também tem uma equipe com profissionais bastante competentes, que conseguiram fazer a primeira faixa de pedestre elevada de acordo com a resolução, de acordo com as normas do CONTRAN. E agora vamos dar início aí por meio dessa empresa, a Sanesul, que está construindo as demais faixas de pedestre. Até para gerar o know-how para se estabelecer no contrato como devia ser feito para poder licitar corretamente, né? Até para isso foi importante essa passarela piloto, né? Ou faixa de pedestre elevada. Com certeza, Alexandre. Eu acho que considero mesmo um avanço muito grande para o nosso município nessa questão de transporte e de mobilidade urbana.
Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Renato, agora uma mudança importante, grande que vem por aí é a questão, mais uma rotatória, mas assim, vem para corrigir um local onde a rotatória está inadequada e aplicar uma rotatória no local que pede uma rotatória. Eu já sei de onde eu estou falando, mas deixar para você explicar isso para o ouvinte, onde vai ser que 2 pontos esses que nós estamos falando. Alexandre, o projeto viário ele é muito amplo, ele é muito, preciso ter uma visão macro da cidade, principalmente entender como é que as pessoas se movimentam dentro da cidade, para a gente entender as ações que são tomadas no trânsito. Existem algumas intervenções que nós já fizemos, que aparentemente, se a gente for observar pontualmente, não tem sentido nenhum, né? Isoladamente, algumas ações ficam sem fundamento. Mas se nós aguardarmos um pouco a conclusão dos projetos, outras mudanças que vão acontecendo vão se encaixando e aí tudo vai fazer sentido quando o projeto todo estiver concluído. Isso que eu estou te falando se aplica nessa próxima nossa intervenção. Ali no Sambódromo, todos se lembram de um semáforo que nós tínhamos lá há muito tempo, né? Há muitos anos. E aí houve a retirada desse semáforo e a implantação da rotatória, que ofereceu mais fluidez no trânsito ali no local. Só que nós ainda temos um infortúnio, porque como o trânsito não para com a rotatória, acaba formando um gargalo no próximo ponto, que é o semáforo ali na Maria Carneiro com a Capitão Gomes. Então nós temos ali um ponto de conflito, porque nós temos o trânsito fluindo na rotatória do Sambódromo e aí acaba tendo esse ponto de conflito ali no semáforo. A proposta é de retirar esse semáforo ali na Maria Carneiro com a Capitão Gomes e fazer a implantação da segunda rotatória. Isso não é algo que foi pensado agora, isso já é o projeto viário, já era a visão macro da união dessas duas rotatórias para a gente promover uma rotatividade, uma condição de circulação de trânsito melhor, com maior fluidez naquela região. Só que, olha como é que é interessante pensar em trânsito, Alexandre, a gente tem mesmo que ter uma visão macro. Quando nós implantarmos a próxima rotatória, que vai ser ali na Maria Carneiro com a Capitão Gomes, fazendo a retirada daquele semáforo, nós vamos ter um outro ponto de conflito, nós vamos ter um outro gargalo, que vai ser o cruzamento justamente da ponte Tancredo Neves com a Jorge Braga, que é a BR-459. Ali vai ser um ponto de conflito, porque agora nós vamos ter o trânsito fluindo sem precisar parar na rotatória do Sambódromo, um trânsito fluindo sem precisar parar nessa nova rotatória da Capitão Gomes com a Maria Carneiro, e aí nós vamos ter tudo travado, tudo muito conflituoso ali nesse cruzamento. Logo em frente o posto... Como é que é o nome daquele posto? Próximo ao posto Itavel, exatamente. Próximo ali ao Instituto Padre Nicolau. Não, eu digo naquele posto logo na cabeça da ponte Tancredo Neves. Posto Hélio Pestes. Hélio Pestes, exatamente. Aquele ponto ali vai ser um ponto de conflito. Então, para que a gente tenha a obra por completo, para que a gente possa desfrutar do resultado como um todo, duas medidas importantes já estão sendo tomadas. Aliás, uma já está sendo tomada e a outra vai ser tomada, que é, primeiro, a ampliação da ponte Tancredo Neves. A gente está vendo isso acontecendo agora. Alexandre, olha como é que está tudo sendo feito de forma muito coerente, de forma muito coesa. Se a gente implanta a segunda rotatória, se a gente tivesse implantado já a segunda rotatória na Maria Carneiro, nós íamos ter um trânsito fluindo muito bem, mas fazendo esse gargalo na ponte Tancredo Neves, tornando ela muito mais intensa de tráfego de veículos, oferecendo risco para o pedestre, para o ciclista, com uma movimentação de trânsito muito mais intensa. Então o que está sendo feito? Olha que interessante. Ampliação da ponte, com as passarelas metálicas que vão ser instaladas do lado para oferecer mais segurança para o pedestre, e ter uma ponte mais larga, com um leito carroçável maior, onde nós vamos ter sentido duplo de circulação, aliás, um trânsito bem intenso, porque agora não vai ter mais semáforo para poder deixar o trânsito intermitente, vai ser contínuo, com exceção de alguns horários que é mais tranquilo, mas o trânsito vai ser contínuo, fluindo com muito mais velocidade. E aí nós vamos oferecer mais segurança para quem passa de bicicleta, porque o leito carroçável vai estar maior, e para o pedestre. Aí a gente começa a pensar então do que vai provocar nessa interseção com a Jorge Braga, de frente ao posto Hélio Pestes. Algumas coisas, uma estrutura vai ser criada ali, Alexandre, e você, ouvinte aí da Rádio Panorama, tem uma estrutura de sinalização que vai ser criada ali,
e algumas proibições de manobras vão ter que acontecer para a gente poder promover maior fluidez. Uma delas é a seguinte: o condutor que vem da Jorge Braga, que vem pela rodovia e vai sentido Facesme, por exemplo, ele não vai ter mais a opção de entrar na rua Abel dos Santos, que é a rua que vai sair lá do asilo. Do asilo. Exatamente. Do Lar da Providência. Quem está na rodovia não vai ter mais essa opção de entrar na rua do Lar da Providência. Ele vai ter obrigatoriamente ou seguir em frente pela Jorge Braga ou virar à direita para entrar na ponte. Agora, ir em direção ao posto, ir em direção à rua Abel dos Santos, ele não vai poder mais. Quem estiver passando pela ponte, quem veio na rotatória do Sambódromo, passou pela nova rotatória que vai ser criada, passou pela ponte, ele vai poder entrar na rua Abel dos Santos direto, sem precisar parar para ninguém. Mas não vai ter a opção de entrar na Jorge Braga. Vai ter a opção também de entrar na Jorge Braga. Ele vai ter essas duas opções. Mas entrar na Abel dos Santos vai ser direto. Então a gente acredita que nós vamos ter maior fluidez na ponte, com mais segurança, deixando esse acesso direto para a rua Abel dos Santos. E a Jorge Braga é exclusivo para quem está passando pela cidade. Então, com isso, Alexandre, pelos cálculos e pela contagem volumétrica que nós fizemos, no horário de pico, para um condutor que sai da Praça do Soldado, Sim. o condutor que sai da Praça do Soldado para chegar na Facesme, no horário de pico, ele leva cerca de 12 minutos. 12 minutos. E isso era maior ainda quando tinha um semáforo ali Isso porque hoje muita gente já prefere ir lá pela Boa Vista. Já prefere exatamente. Com essa medida, a nossa estimativa é de reduzir isso 50%. Em 6 minutos, a gente acredita que o condutor vai conseguir sair da praça e chegar na Facesme fazendo esse percurso. Então, Alexandre, essas medidas de políticas públicas voltadas para a gestão de trânsito devem ser pensando sempre em maior fluidez no trânsito, mas em primeiro lugar em segurança. Então essas são as nossas premissas: segurança e fluidez no trânsito. Quem entra pela cidade, entrando ali pela paralela da Jorge Braga, perdão, esqueci o nome agora, Dr. Luiz Renó. Luiz Renó, ele vai poder convergir à esquerda logo ali no sentido da ponte, ainda, perto ao ponto de táxi ali? Sim, você está falando daquele trechinho de ter um ponto de táxi que é Engenheiro Pedro Fonseca Paiva. Isso. Por enquanto vai, mas aquele trecho no projeto viário prevê um fechamento daquele trecho. Onde ela faça uma volta maior. Exatamente, para a gente ter um cruzamento mais seguro, porque aquele cruzamento é crítico. Aquele cruzamento é crítico. Quem vem do DR e vai em direção à ponte, ele passa por 2 pontos de conflito muito grande, que é o primeiro cruzamento com a Dr. Luiz Renó, que é a BR-459, e o segundo com a Jorge Braga, que também é a BR-459. Então nosso objetivo é tentar amenizar, promover uma condição mais segura e mais rápida para o condutor conseguir fazer esse trajeto. Ah, mas eu vou ter que dar uma volta maior. Alexandre, um dos princípios... Chega a 200 metros. Não chega a 200 metros. Você andar um quarteirão a mais para poder fazer isso com mais velocidade, com mais segurança. Realmente, eu concordo que a nossa cidade é pequena, mas o porte da nossa frota é de cidade grande. Se a gente for comparar algumas capitais, que existem cerca de um veículo para cada 2 habitantes, Itajubá já está chegando nesse ponto. Nós temos mais de 40 mil veículos para uma população de 94 mil habitantes. Então a gente, se for comparar não em quantidade, mas em proporção, nós estamos bem perto de capitais que tem uma frota gigante de veículos. Então nós precisamos começar a adotar algumas medidas que esses municípios maiores, que essas cidades grandes tomam. Uma delas é este princípio, de pensar em primeiro lugar na segurança, em segundo lugar na fluidez do trânsito. Renato, e outro ponto que vai ser alterado vai ser onde vai aplicar esse semáforo que vai ser retirado lá, vai poder ser utilizado em outro local que tem uma rotatória que hoje, a meu ver, é a rotatória, assim, eu não sei quem foi que construiu, não vou entrar nesse mérito, não sei nem quanto tempo ela está lá. Quando eu cheguei aqui na cidade, ela já estava lá. Mas sem sentido que eu conheço, porque ela está numa BR, então ela não tem preferência sobre quem está na rotatória, não tem preferência nenhuma.
e tampouco ela tem a sinalização que dê essa preferência a ela. Então ela está lá assim como se fosse uma ilhota ali, que não serve para nada. Realmente, Alexandre. E outra coisa também, o fato da rua Paulo Queradia descer da ponte para a avenida. E na verdade, quando todos os carros que passam por ali, a maioria já vem vindo para o centro, todos entram depois para lá. Então ela tinha que ser invertida, como é o que vai acontecer, né, Renato? É o que está previsto no projeto viário, Alexandre. E esse cruzamento realmente é um ponto crítico e desesperador. Se você ficar parado ali observando o que acontece com quem quer passar por ali, é desesperador. Eu já vi, Alexandre, em alguns momentos 4 veículos, um do lado do outro, saindo da Paulo Queradia para ir em direção a José Manuel Pereira, que é a rua do supermercado Padre Nicolau. 4 veículos, um do lado do outro, para entrar numa via que só cabe um. Então a gente tem uma condição de circulação ali que absurda. Então nós precisamos realmente de algumas medidas serem tomadas ali. Eu não vou falar que uma rotatória em rodovia é errado ou não, até porque a gente vê uma que funciona muito bem, que é em Piranguinho. A gente tem uma rotatória no meio da BR-459. E a nossa aqui na Ponte P4 também que funciona, mas por quê? Que tem o sinal de pare e aí a rotatória tem preferência aí. Sim, que não é o caso que acontece ali nessa rotatória do Major. Então a nossa pretensão é de, naquele ponto, além da mudança da Paulo Queradia, da inversão de sentido, para deixar o cruzamento mais seguro, é a implantação da sinalização semafórica. Aí sim a gente acredita que nós vamos conseguir deixar aquele lugar bem seguro e organizado. Até porque a gente tem uma área escolar, Alexandre, isso tem que ser levado em consideração. Uma escola estadual com um volume grande de alunos, nós precisamos pensar com carinho nas condições de circulação naquele local. E vai inverter mesmo o trânsito da Paulo Queradia? O projeto prevê a alteração, Alexandre. Algumas coisas precisam acontecer antes para a gente poder fazer isso com o menor impacto possível. Algumas obras, algumas intervenções no perímetro têm que ser feitas antes dessa mudança. Como que está acontecendo agora na ponte? Antes de fazer a rotatória, está sendo feita primeiro a ampliação da ponte. O mesmo vai acontecer na Paulo Queradia. Algumas coisas têm que ser feitas antes para depois fazer a inversão, para que a gente tenha o mínimo de impacto possível para quem estiver passando pelo local. Por exemplo, facilitar quem vem da ponte a entrar por dentro ali e usar a marginal para poder descer para a saída da cidade. Exatamente, é um dos pontos críticos, em frente à pracinha ali do bairro. Porque hoje eles descem pela Paulo Queradia, terão que ter outra opção. É isso mesmo. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.